Dramaturgo e escritor Dionis Camargo tem uma produção intensa. O autor de espetáculos como Andy Eddy, 9 Mentiras sobre a Verdade e Hotel Fuck está agora com 2 textos seus em cartaz. As peças Os Plagiários e O Mapa podem ser vistas em curta temporada no Centro Cenotécnico e o Dionis está aqui para falar do seu trabalho. Dionis, prazer te receber aqui. Fazia tempo que a gente queria conversar ao vivo aqui no Estação Cultura com você, porque um dramaturgo em plena atividade, com textos montados aqui em Porto Alegre, é uma raridade, a gente pode dizer assim, uma profissão que às vezes, né, dramaturgo e escritor, e sendo textos montados não estão na gaveta, né, Dionis? Como é que é esse teu processo de trabalho e a tua relação com os grupos? Sim, eu normalmente tenho 2 processos distintos, que é de escrever isoladamente, e daí esses acabam normalmente ficando na gaveta, as pessoas pedem para ler, mas normalmente não se interessam ainda pela montagem. Eu tenho 2 textos inéditos que estão assim, ou 2 ou 3. E os outros que são quando me chamam para algum projeto, e daí eu começo a escrever a partir do que o grupo está criando, a partir de improvisações e com uma certa liberdade também que eu peço sempre para poder criar a história e a narrativa, e colocando as informações que vêm, que são acrescentadas pelo elenco normalmente ou pelos diretores. No caso dos plagiários, aconteceu muito de que eles estavam trabalhando com os atores no processo dos ensaios, criando muitas imagens e algumas improvisações, só que como a pesquisa era muito ampla em termos da obra do Nelson Rodrigues e do que se podia ler a respeito da obra, eu me concentrei, eu fiz essas 2 coisas, eu trabalhei num processo isolado e ao mesmo tempo apresentava para eles lá nos ensaios e a gente ia modificando conforme iam aparecendo novas possibilidades. E uma coisa bacana dos Plagiários é que foi um espetáculo criado especialmente para essa edição do Porto Alegre em Cena, agora de 2012, e que o sucesso foi tanto, né, que volta a cartaz agora num grande esforço de produção, porque são quantas pessoas em cena, Jones? São cerca de 20 pessoas. Quando a gente estreou no Porto Alegre em Cena tinha 23, agora deve estar nisso, umas 20 pessoas, mais toda a equipe no entorno. Foi um fato inédito no festival, porque pela primeira vez uma peça ela foi solicitada pela coordenação do festival para fazer uma sessão extra. A gente está vendo cenas ali dos plagiários e você trabalha nesse espetáculo assim até inspirado nos planos que o Nelson Rodrigues colocou na peça Vestido de Noiva, né? Que é o plano da memória, do presente e da alucinação. E você também pegou essa ideia e trouxe para dentro da dramaturgia. Sim, quando eles me ofereceram a possibilidade de trabalhar com a obra do Nelson, que a princípio seria apenas uma adaptação ou uma colagem de alguns textos, eu sugeri reescrever algo a partir de um ponto de vista completamente novo, até porque já teriam muitas montagens no Porto Alegre em Cena, e não só, mas no Brasil, da obra do Nelson, por causa do centenário deste último ano. E eu pedi que pudesse fazer dessa forma e propus recriar o Vestido de Noiva, contar como foi concebido lá em 43, quando o Nelson escreveu, os comediantes montaram e o Zibinski dirigiu, e colocando numa estrutura muito parecida, que é desses 3 planos, e acrescentando um a mais, que é o nosso do plagiário. A pesquisa você fez também na autobiografia do Nelson, Meninas Sem Estrelas, buscou também material de imprensa, enfim? Sim, muito. Uma das bases, obviamente, foi a biografia que o Rui Castro escreveu, o Anjo Pornográfico. Logo, eu parti para uma pesquisa um pouco rasa até da autobiografia da Menina Sem Estrela, e fiz um apanhado de documentação que tinha na internet ou então em publicações. Fui buscando entrevistas e coisas para poder pegar esse jeito que o Nelson falaria, até porque ele é um dos protagonistas da peça, né? O Mapa, também é outra peça que volta a cartaz, lá no Centro Cenotécnico, a partir de terça-feira. Sim. Eles já reestrearam essa semana, na verdade. Eles ainda têm mais essa próxima semana. E a gente tem um processo daí lá do Mapa são muitos atores também, mas lá o público caminha pelo espaço, é dividido em 2 grupos, e ele passeia
pelo espaço do Centro Cenotécnico, e sempre quando é ocupado, a gente já passou pelo IAB, pelo Departamento de Arte Dramática, o TEPA, então sempre tem esse trajeto. Jones, o tempo é curto, mas rapidamente, qual é a sinopse da peça? Se a gente pudesse resumir assim. Do mapa, é baseado no livro, é a adaptação do Céu que Nos Protege, conta a história de um casal que vai para enfrentar uma crise na relação, entra numa viagem pelo norte da África, pelo deserto do Saara e outras localidades ali perto, e lá começa a acontecer uma série de situações que acabam levando eles a daria para dizer assim, entre os extremos de loucura e morte. Então é um pouco uma viagem sentimental de todos que a gente tenta recriar, assim, de todos os personagens do livro e que a gente teve que condensar para a nossa peça. Legal, Jones, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando então que o mapa pode ser visto terça, quarta e quinta da próxima semana, sempre às 9 da noite, até o dia 1º, então, com saída de um ônibus na Travessa do Carmo, número 84, às 20 horas. A peça começa ali um pouquinho antes, então, no Largo Zumbi dos Palmares. E os Plagiários tem uma temporada de sexta, sábado e domingo até o dia 4 de novembro, também lá no Centro Cenotécnico, na Avenida Voluntários da Pátria, 1370. Obrigado, Jones. Tá, eu só queria dizer uma coisa. Os Plagiários, a gente tem um Catarse que é para apoio do projeto, que ainda está sendo gerado o financiamento, então a gente está só pedindo para que visitem pelo menos e vejam se há a possibilidade de colaborar, que é catarse.me, e daí colocar os Plagiários lá e vão achar o nosso projeto e podem apoiar se quiserem. Legal, brigadão. Tá, obrigado.